A corrida do ouro na Carolina do Norte marca um capítulo fascinante na história americana, que antecede as mais famosas corridas do ouro do Colorado, Califórnia e Montana. Enquanto esses eventos do meio do século XIX capturaram a imaginação do país com histórias de aventura e natureza selvagem, a descoberta de ouro na Carolina do Norte desempenhou um papel crucial na formação da indústria americana inicial e nos padrões de assentamento. Essa primeira corrida do ouro, a primeira da fronteira leste dos Estados Unidos, desencadeou uma reação em cadeia que atraiu milhares de pessoas para a região do Piemonte, transformando-a em um centro movimentado de atividade mineradora. Compreender a corrida do ouro na Carolina do Norte não só amplia a perspectiva sobre a rica história da mineração nos Estados Unidos, mas também destaca o impacto cultural significativo dessas primeiras buscas por tesouros no desenvolvimento do país como um todo. Antes, a mineração de ouro era a segunda principal indústria da Carolina do Norte, atrás apenas da agricultura. A indústria começou a ganhar destaque em 1799, após um evento significativo na região do sul do Piemonte. John Reed, ex-soldado de infantaria hessiano, achou uma grande pepita de ouro em sua fazenda no condado de Cabarras. A descoberta transformou a Carolina do Norte em um destino atraente para muitas pessoas. Tudo começou nos últimos dias do século XVIII, quando Conrad Reed, de 12 anos, estava pescando no Little Meadow Creek, na fazenda de sua família. Durante essa pequena pescaria, ele tropeçou em uma pedra pesada que pesava 17 libras. Sem conhecer seu valor, a família usou a pedra como batente de porta por 3 anos. O verdadeiro valor só foi descoberto quando um joalheiro local identificou a pepita de ouro. Essa descoberta marcou o início da primeira corrida do ouro na América. À medida que mais ouro era descoberto no riacho e ao redor dele, o pai de Conrad, John Reed, ficou muito rico. Percebendo o valor do ouro em suas terras, John formou uma sociedade com Frederick Kaiser, James Love e Martin Pfeiffer. Em 1803, o grupo encontrou uma pepita de ouro de 28 libras. A descoberta virou manchete nos jornais locais e fez proprietários de terras da região buscarem ouro em suas propriedades. Como quase toda a terra era privada, o início da corrida do ouro na Carolina foi impulsionado por fazendeiros que mineravam nos riachos após cada safra. Logo, ouro começou a ser encontrado em condados próximos como Montgomery, Stanley, Mecklenburg, Rowan e Union. Isso atraiu um fluxo de pessoas ansiosas para buscar ouro por conta própria. A mineração de ouro virou uma indústria importante nos condados citados da Carolina do Norte. A parte oeste da região sul do Piemonte era uma fronteira pouco povoada, em meados de 1700. Em 1755, o governador Arthur Dobbs fez uma viagem à região para inspecionar terras que havia comprado, que hoje ficam nos condados de Mecklenburg e Cabarrus. Ele encontrou 75 famílias escocesas e irlandesas e 22 famílias alemãs vivendo lá. Chamando esses colonos de trabalhadores, ele notou que a maioria das famílias tinha de 5 a 10 filhos. Eles atuavam na criação de gado e no cultivo de milho, trigo, cevada, centeio e anil, negociando principalmente com Charleston, Carolina do Sul, a cerca de 200 milhas de distância. Naquela época, Charlotte, que hoje é a maior cidade da Carolina do Norte, não passava de algumas casas em uma estrada de terra. Censos antigos mostram que, apesar de a maioria dos chefes de família serem fazendeiros, muitos também atuavam como mineradores de ouro. Às vezes, famílias inteiras, até com crianças pequenas, participavam da mineração. Nesse período, mineradores buscavam ouro nos riachos e recolhiam o que achavam no chão. As técnicas de mineração eram rudimentares e básicas. A mineração de ouro começou principalmente como mineração de aluvião. O Dr. E. W. Pfeiffer Jr.,
Um cirurgião e historiador de Morganton descreveu esse método como exigindo apenas ferramentas básicas, como uma picareta, uma pá e uma fonte de água. Incluía ainda o uso de bateia ou balancim para separar partículas pesadas de ouro da areia, cascalho e detritos leves. A maioria dos garimpeiros era pobre, tinha pouco dinheiro para investir em suas atividades e não tinha treinamento adequado. Como resultado, estima-se que cerca de 2/3 do ouro foram perdidos devido a esses métodos primitivos, com apenas uma pequena parte sendo extraída com sucesso. Por volta de 1805, apenas alguns anos após a descoberta de ouro por Conrad Reed, os jornais começaram a noticiar as atividades de mineração de ouro e o influxo de pessoas em busca do metal. Uma figura notável foi William Thornton, de Baltimore, Maryland, o projetista do Capitólio dos Estados Unidos. Ao saber da descoberta de ouro, ele comprou 35 mil acres em Montgomery, atualmente o Condado de Stanley, e fundou a Companhia de Minas de Ouro da Carolina do Norte. Em 1806, os investidores da companhia incluíam um ex-governador de Maryland e o tesoureiro dos Estados Unidos. A maioria dos que iam à Carolina do Norte atrás de ouro não era tão importante quanto Thornton e seus parceiros. Há poucos registros detalha dos primeiros buscadores de ouro. No início, proprietários locais mineravam principalmente, e os primeiros recém-chegados, vindos de estados vizinhos, eram parecidos com os moradores do oeste da Carolina do Norte. Outro evento importante aumentou o número e a diversidade de pessoas indo para as regiões auríferas do estado. No fim dos anos 1820, os depósitos de ouro de aluvião de fácil acesso já estavam esgotados. Em 1825, Matthias Beringer iniciou a primeira operação de mineração de filões no condado de Montgomery, cavando um poço de mina para alcançar uma veia de quartzo aurífera. Com o ouro de superfície escasso, os mineradores começaram a extrair ouro dessas veias subterrâneas. Começou com valas simples e evoluiu para a escavação de poços e túneis profundos. Esses empreendimentos exigiam altos investimentos em equipamentos pesados para mineração profunda. E a complexidade da mineração subterrânea, incluindo a construção de túneis e ventilação, superou as capacidades dos agricultores locais, levando ao surgimento da mineração como uma profissão especializada. A mineração de filões descoberta por Beringer iniciou nova corrida à Carolina do Norte, atraindo pessoas em busca de fortuna. Grandes minas de filão surgiram em Charlotte e região. E em 1828, já Humphrey Bissell, de Charleston, adquiriu parte da mina Macomb, introduzindo tecnologia avançada e trazendo mineradores experientes da América do Sul. Numa mina de Charlotte, com quase 1000 funcionários, falavam-se 13 idiomas, criando um caldeirão cultural. Entre as figuras notáveis estava o conde Vincente de Rivafinoli, um aristocrata italiano e experiente engenheiro de minas. Como chefe da Companhia de Mineração de Ouro de Mecklenburg, ele recrutou cerca de 80 mineradores experientes da Inglaterra, Alemanha, País de Gales, Escócia, Irlanda, Suíça, Itália e França, acrescentando um toque de cultura à crescente comunidade mineradora. Fazendeiros examinaram pedras em seus campos, e grandes proprietários de terras de condados do leste, como Granville, Halifax e Warren, migraram para o oeste, elevando o número de pessoas na mineração de ouro novamente. Em certo momento, pelo menos 30 mil pessoas participavam da mineração no estado. Entre os trabalhadores europeus, os mineiros da Cornualha, Inglaterra, foram os que mais influenciaram a cultura de mineração da Carolina do Norte. Esses mineiros, com séculos de experiência em mineração de filões, extraíram estanho e cobre em sua terra natal. Eles compartilharam conhecimento sobre técnicas de mineração seguras e eficazes, beneficiamento do minério de ouro e tecnologia a vapor. O uso de máquinas a vapor, primeiro na mineração de ouro, depois se expandiu para outras indústrias da Carolina do Norte, como as fábricas têxteis. Muitos imigrantes que chegaram durante a corrida do ouro eram homens solteiros e ambiciosos, livres para migrar entre áreas de mineração.
quando o ouro foi descoberto em outros estados do sul e mais tarde na Califórnia. Em 1848, muitos desses garimpeiros deixaram a Carolina do Norte. Os mineiros córnicos costumavam trazer suas famílias e eram vistos como habilidosos, supersticiosos, muito fechados entre si e devotos metodistas. Diferente dos garimpeiros temporários, muitas famílias córnicas se fixaram de forma permanente na Carolina do Norte, especialmente nos centros de mineração de filões de Charlotte e Gold Hill, no condado de Rowan. A cultura córnica, distinta dentro da Grã-Bretanha, com seu próprio dialeto e costumes, se integrou rapidamente à vida americana porque eles também falavam inglês. Embora sua influência cultural possa não ser facilmente identificada, seu impacto nas indústrias emergentes da Carolina do Norte é claro. No início dos anos 1800, a Carolina do Norte era apelidada de Estado Rip Van Winkle, devido à sua falta de progresso. A indústria do ouro, impulsionada pelos mineiros da Cornualha, promoveu avanços industriais, comerciais e de infraestrutura, ajudando o Estado a superar essa reputação. Líderes em pesquisa industrial e setor bancário na Carolina do Norte se beneficiaram indiretamente das contribuições dos primeiros mineiros e investidores estrangeiros na primeira corrida do ouro do país. Em 1824, mais de 2.500 onças de ouro já haviam sido depositadas na Casa da Moeda da Filadélfia. Em 1837, uma filial da Casa da Moeda dos Estados Unidos foi criada em Charlotte. E em 1856, Gold Hill, no condado de Rowan, empregava mais de 3.000 pessoas. A área apresentava um poço de mina de 600 pés, torres e edifícios, grandes pilhas de terra peneirada, ramais ferroviários e vestígios de estruturas que já foram proeminentes. Isso incluía um hotel de 3 andares, várias sedes de companhias de mineração, lojas movimentadas, consultórios médicos, oficinas de ferreiro e de couro e, pelo menos, uma taverna. Gold Hill tinha 15 minas com a Gold Hill Mining. A companhia de mineração sozinha era avaliada em $1 milhão em 1842, tornando a cidade uma das mais ricas da região do Piemonte. No entanto, depois que o ouro foi descoberto na Califórnia, em 1848, a indústria de mineração de ouro da Carolina do Norte começou a declinar. Algumas minas, como a Mina União em Gold Hill, depois produziram cobre e continuaram operando no século XX. Na maioria das vezes, a febre do ouro se expandiu para o oeste e permaneceu nas regiões de fronteira. Exceto por outro período de corrida do ouro na costa atlântica, onde 20 anos de mineração antecederam a corrida do ouro do Velho Oeste, nas montanhas do norte da Geórgia, no estado do Pêssego. Acompanhe nosso próximo episódio sobre as corridas do ouro americanas, explorando a história da corrida do ouro da Geórgia.